Seja bem-vindo à AFIA GeoPapers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu vim conversar aqui contigo sobre as nuances de interpretação das sorologias para sífilis. Como isso causa dúvida, como isso causa confusão, como às vezes a gente tem essas interpretações que podem ser errôneas, né? Às vezes por questões do próprio teste, às vezes por questões de quem está interpretando e às vezes porque realmente é difícil, né? A gente tem essa dificuldade, essa salada de fruta que às vezes acaba ficando na nossa cabeça quando a gente recebe um teste sorológico positivo para sífilis. Então, bem direto ao ponto. Toda pessoa que tem um teste positivo, um teste rápido positivo, né? Aquele teste que é feito no posto de saúde, que é o teste treponêmico, né? O teste rápido, a gente sabe que ele é um teste treponêmico. Toda pessoa que tem um teste rápido para sífilis positivo, significa que precisa ser tratado? O que é o teste rápido? O teste rápido, ele é um teste treponêmico, portanto, ele vai identificar aqueles anticorpos que o nosso organismo produz especificamente para o Treponema pallidum, que é a bactéria causadora da sífilis. Então, quer dizer que, assim, se tem um teste treponêmico positivo, isso significa que a pessoa ou tem sífilis, está com sífilis naquele momento, ou que a pessoa já teve sífilis em algum momento e ficou com o teste positivo. Porque é anticorpo, né? Uma vez que o nosso organismo entra em contato com uma bactéria e produz anticorpos contra essa bactéria, esses anticorpos eles vão ficar no nosso organismo para sempre, né? Então, assim, pode ser que a pessoa ela tenha tido sífilis e ficou com o anticorpo positivo e já está tratada, assim como pode ser que a pessoa efetivamente está com sífilis. E aí já vem a primeira dúvida da prática do dia a dia. Então, eu preciso tratar todo mundo que dá teste rápido positivo? A resposta é: vamos primeiro para o mundo ideal, né? E depois vamos para a prática daquilo que a gente tem disponível aqui no Brasil, né? E de acordo com a realidade do sistema, tanto do público quanto do privado, né? Que a gente vê aqui no Brasil. A resposta é: o ideal seria que a gente pudesse fazer ainda mais um teste, que é o teste não treponêmico, para a gente ver se realmente essa pessoa está com sífilis. Por quê? Se eu tenho um teste rápido, que é um teste treponêmico positivo, eu tenho duas interpretações, duas possíveis interpretações. Ou é sífilis agora, né, atual, ou é doença tratada. Tá, mas se eu fizer o VDRL, que é o teste não treponêmico, que ele não vai identificar especificamente anticorpos contra o Treponema pallidum, se o teste de VDRL estiver positivo, isso significa que sim, que a pessoa tem sífilis. Agora, se o teste de VDRL ele for negativo, o que isso significa? Significa que essa pessoa já teve sífilis em algum momento da vida, tratou a sífilis e negativou o VDRL. Porque quando a gente analisa sorologias, aquele que vai ficar positivo para sempre é o teste treponêmico, é o teste rápido, ou ainda o FTABS, ou o TPHA, né, que são os testes treponêmicos. E o que cai, o que vai negativar, é o não treponêmico, que a gente tem o VDRL, que é o mais conhecido, mas tem também o RPR, tem o USR. Esse aí ele vai caindo, tanto que quando a gente quer monitorar o tratamento de uma pessoa, né, após ter recebido, né, as doses da penicilina para sífilis, a gente usa o VDRL, porque é ele que cai, é ele que vai negativar. Então, se ela tem um teste treponêmico positivo e um teste não treponêmico negativo, significa doença tratada, significa que essa pessoa já tratou. Claro que na prática a gente tem, né, aquela situação de que a paciente ela vai saber nos dizer, né, a paciente ou o paciente vão saber nos dizer, olha, eu tratei, já tratei, eu tive um diagnóstico e já tratei, né, com as 3 doses da penicilina. Ou a pessoa te diz assim, não, eu nunca tratei, não lembro de ter tratado, né. Às vezes acontece muito na vida de tratar
tratar a sífilis por tabela, né? Que às vezes a pessoa tem uma amidalite bacteriana, por exemplo, usa ali uma penicilina benzatina, né, para tratar uma amidalite bacteriana e acaba tratando, né, a sífilis por tabela. Então, a pessoa nem sabia que tinha sífilis e acabou tratando porque teve que usar a penicilina para amidalite. Então, é muito o ideal, o mundo ideal seria que a gente pudesse sim fazer os dois testes. Agora vamos para a vida, né? Estamos no Brasil, estamos num país continental, que o acesso aos exames é completamente heterogêneo, né? De acordo com a região que a gente tá, tem regiões que a gente tem só o teste rápido para fazer, tem regiões que a gente tem em abundância os dois testes para fazer, tem regiões que nem teste sequer direito a gente tem para fazer, né? Então, considerando tudo isso, né? O Ministério da Saúde diz assim, ó, você vai tratar direto com apenas um único teste positivo, seja um treponêmico ou um não treponêmico, se você estiver frente a uma gestante. Se for uma paciente gestante, você trata direto. Se for paciente que tem sinais e sintomas de sífilis, então, a paciente chega te dizendo assim, olha, eu tive uma úlcera genital e agora... Aí ela cessou, né? Ela desapareceu e agora, né, um tempo depois me apareceu esse monte de manchinha vermelha aqui pelo corpo, inclusive pegando palma de mão e planta de pé, né? Tá ali, né, gente? A clínica tá gritando na sua cara, né? É sífilis, é sífilis. Então, deu um teste rápido positivo e tem sinais clínicos de sífilis, a gente vai tratar. Então, gestante, pessoa, né, com clínica de sífilis. Terceiro critério que a gente tem que tratar, aquela pessoa que sabe te dizer, olha, nunca tratei sífilis na vida, tenho certeza absoluta, eu sou super zeloso, super zelosa com a minha saúde, eu nunca tratei sífilis, eu saberia dizer, né? Então, essa pessoa, com um único teste ali, o teste treponêmico, o teste rápido positivo, você vai tratar. A quarta situação clínica é uma pessoa que foi vítima de violência sexual. Então, pessoas que foram vítimas de violência sexual, o Ministério da Saúde recomenda também que a gente trate com apenas um único teste positivo, certo? E o quinto cenário que o Ministério da Saúde coloca também como uma indicação de tratar direto com apenas um único teste positivo é aquela pessoa que... Sabe aquele paciente fujão, né? A gente tem isso, né? Quando quem atende posto de saúde sabe muito bem como é que funciona isso. Aquele paciente que você olha, deu o exame, não, mas eu tenho que ir e tal. É aquele paciente que você sabe que não vai voltar, né? Que não tem uma boa aderência aí ao sistema de saúde, pessoa que não está se preocupando com a sua saúde, né? Então, assim, ele vai lá e tem uma chance de não aparecer mais, né? É aqueles pacientes que têm grande chance de evasão do sistema. Esse paciente também a gente vai tratar direto, né, com um único teste positivo, certo? Então, de novo, né, do ponto de vista teórico, o ideal seria que a gente tivesse os dois testes, treponêmico e não treponêmico. Teste rápido, que é o que tem no posto, é um dos testes, ele é treponêmico, né, e o ideal é que você pudesse pedir também o VDRL. Mas a gente vai tratar direto, né, sem esperar o resultado do VDRL, aqueles casos que for gestante, aqueles casos que for uma pessoa que tem sinais e sintomas de sífilis, se for uma pessoa que comprovadamente sabe referir que nunca tratou sífilis na vida, se for vítima de violência sexual ou ainda se for paciente com grande chance de evasão, de não voltar mais, de não aparecer mais na unidade de saúde. Vamos combinar que é a maioria dos casos, né, gente? A grande maioria dos casos vão ser dentro desses 5 cenários aí. Tá, Jader, mas assim, eu peço igual o VDRL, você vai pedir igual o VDRL, mas aí o objetivo de pedir o VDRL é saber quanto que estava no momento do diagnóstico para a gente poder acompanhar o decréscimo dele, porque o objetivo, né, é que esse VDRL caia. A gente sabe na prática que ele pode zerar, assim como ele pode ficar positivo ainda em títulos baixos, que é o que a gente chama de cicatriz sorológica, né? Algumas pessoas ficam com cicatriz sorológica. Então, o VDRL ele vai ter muito mais esse papel clínico, né, de funcionar como segmento de paciente tratado de sífilis do que para diagnóstico. Fechou? Então, essa é a conduta frente a uma pessoa que tem teste
rápido para sífilis positivo. Eu preciso tratar? Eu vou tratar se estiver dentro desses 5 cenários. Se estiver fora desses 5 cenários, eu vou pedir o VDRL e aí eu vou esperar o resultado desse VDRL. É positivo? Eu vou tratar. É negativo? Aí eu vou considerar como doença tratada. O que acontece naqueles casos que eu tenho um teste rápido positivo, né? A gente recebe ali no posto de saúde um teste rápido para sífilis positivo. E aí o paciente diz, não, mas eu fiz um VDRL e deu negativo. E aí, doutor? E aí, doutora? Eu tenho sífilis. Gente, olha só. Quando eu tenho um teste rápido positivo e aí eu peço o VDRL dá negativo, esse é o cenário clássico de doença tratada, né? Porque o que acontece? A grande maioria dos pacientes que tiveram sífilis vão ficar com o teste rápido positivo para o resto da vida. Por isso que ele não é um teste que deve ser utilizado em quem já teve sífilis, porque ele vai ser positivo. Agora, o VDRL ele tem a tendência de negativar. Às vezes, em algumas pessoas, ele pode seguir positivo em títulos baixos, né? Eu posso ter o fenômeno da cicatriz sorológica que permanece o VDRL positivo em títulos baixos, mesmo que a pessoa tenha sido adequadamente tratada. O que acontece? Se a pessoa te entrega um teste rápido positivo e o VDRL é negativo, a gente vai conversar com essa pessoa, a gente vai tentar entender, né? Porque esse é o cenário clássico de doença tratada. Então, assim, você já tratou sífilis alguma vez na vida? Ah, sim, eu lembro de ter tratado uma vez, lá quando eu era adolescente, né? Eu lembro que era uma injeção que doía, né? Aí você já pensa, faz sentido, porque a penicilina benzatina dói, né? Ela dói. Então, assim, se a pessoa sabe te dizer isso, tá bom, essa pessoa tem doença tratada. Ela nem lembrava, né, mas tem doença tratada. Olha no prontuário, né, vê ali no prontuário, tem histórico de já ter tratado. Beleza, fecha com o cenário sorológico. Agora, se a pessoa te diz assim, não, nunca, eu tenho certeza que eu nunca tratei, né, e como que o teste rápido tá positivo e o VDRL tá negativo? Esse é aquele cenário, aquele caso que muito provavelmente essa pessoa teve sífilis, né? Essa pessoa tratou, na verdade, sem querer a sífilis. Ela deve ter usado aí um antibiótico ou essa pessoa fez uma penicilina benzatina por conta de uma amidalite bacteriana, ou essa pessoa tomou, por exemplo, uma doxiciclina por uma doença inflamatória pélvica e acabou tratando a sífilis por tabela, né? Que a gente sabe que a doxi também pega, né, o treponema pálido. Então, não é só penicilina benzatina. Tá, então é bem provável que essa pessoa tenha tratado já a sífilis. Então, a gente vai orientar que esse é o cenário sorológico típico, clássico, né, de doença tratada. Tá, mas eu não vou nem repetir mais uma vez, né, o VDRL para confirmar. A gente pode repetir o teste não treponêmico mais uma vez para confirmar, né? É prudente a gente repetir, mas esse é o cenário clássico típico de doença tratada. Mas sempre conversa, né, com o paciente. As informações, eu sempre digo, não adianta a gente analisar isoladamente informação de exame. A gente tem que sempre conversar com a pessoa para juntar com a história clínica. Se a pessoa sabe te dizer, sim, lá no passado uma vez eu usei um antibiótico assim, fechou, né? Fechou com aquele quadro sorológico que você encontrou. Agora, se eu tenho um teste rápido negativo, aquela pessoa que te apresenta um teste rápido negativo, mas tem um VDRL positivo. Ih, caramba, como assim teste rápido, que é o teste treponêmico, deu negativo? Mas aí a pessoa chega e diz assim, por que esse VDRL, que é esse teste não treponêmico, tá positivo? Tá ali, né, 1/4, né, aquele teste assim que a gente pensa, poxa, por quê, né? A gente sabe que o teste treponêmico, que é o teste rápido, ele é extremamente específico, né, para sífilis. O que isso significa? Um teste altamente específico é aquele teste que
quase não tem falso positivo, né? E definitivamente, né, o teste treponêmico, ele tem uma especificidade altíssima, porque é direto, né, o anticorpo contra o treponema pallidum. Então, se esse teste, né, definitivamente ele tá negativo, bom, então é porque essa pessoa não tem sífilis, né, ou nunca teve sífilis. Tá, mas aí, olha só, se eu tenho um teste que é VDRL, que é não treponêmico, que não é específico e que está positivo, isso significa que essa pessoa tem alguma outra doença que pode, às vezes, dar positivo no VDRL e que está tornando, né, esse VDRL positivo. Geralmente são doenças reumatológicas. A pessoa pode ter lúpus, ela pode ter artrite reumatoide, ela pode ter... tem várias outras doenças, não só as reumatológicas, né? A hanseníase pode dar VDRL positivo, fases agudas de virose podem dar VDRL positivo. O próprio fato de estar grávida também pode dar um VDRL positivo, pode dar um falso positivo aí no VDRL. Então, esse cenário de teste rápido negativo, que é o teste treponêmico, com VDRL positivo, que é o não treponêmico, significa falso positivo. Essa pessoa não tem sífilis. Puxa, entendi. Agora ficou claro. Entendi bem, né? Acho que dá para entender todos os possíveis cenários sorológicos, quando que eu devo, quando que eu não devo tratar. Agora, então, a gente vai conversar sobre o tratamento propriamente dito, a parte mais técnica, né? Que é a parte mais em relação às doses, em relação a tempo de tolerância entre as doses, reações. Pessoas que têm reações alérgicas à penicilina, o que tem que fazer, né? E como é que segue o paciente tratado. Então, quem quiser entrar nessa parte mais técnica, que é a parte de tratamento, eu convido aí para entrar na nossa área do aluno, que ali a gente vai continuar discutindo essa parte de tratamento, que realmente vai ser a parte mais técnica. Certo? Espero vocês.